Ser mãe às vezes é uma coisa tão difícil, né? Por mim eu protegerei meu filho assim pro resto da vida, de tudo e de todos. Mas infelizmente eu não posso. Eu tô falando isso porque aconteceu uma situação que eu nem sei se um dia eu vou conseguir me curar disso. O que aconteceu? A namorada do meu filho de 14 anos, ela inventou mentiras super graves sobre o meu filho pro pai dela. E meu filho acabou apanhando do pai dela. Mas é claro que nós fizemos justiça. O meu filho tem 14 anos e agora começou a fase dele gostar das meninas, dele começar a namorar. Eu e o pai dele, a gente sempre teve uma relação com ele muito segura, de confiança. Então assim, ele sempre contou tudo pra gente, ele sempre confiou muito na gente. Tudo que acontece com ele, ele vem, conta pra mim, conta pro pai dele. Nós conseguimos criar essa relação com ele. Até que um certo dia, ele veio contar pra mim que ele estava gostando de uma menina e que ele tinha ficado com essa menina e que essa menina também estava gostando dele. Só que até então eu pensei que era coisa boba, tipo um namorinho bobo de escola. Até que um dia o meu filho saiu da escola e ele não chegou em casa. Ele saía 12:30 e chegava em casa no máximo 1h da tarde. E nesse dia tinha dado 2 horas da tarde e nada do meu filho chegar. E claro que quando deu 2 horas, já comecei a entrar em desespero, peguei o carro e comecei a andar o bairro, andar assim em volta da escola pra ver se eu achava ele e eu não encontrei ele. Nisso eu encontrei alguns alunos que eram da escola e perguntei se eles conheciam o meu filho e por coincidência, eles eram da sala do meu filho e eles falaram que meu filho saiu da escola também. Só que depois disso eles não viram mais meu filho. Eu sei que as horas foram se passando, eu andando de carro pra baixo, pra cima, procurando meu filho e nada de encontrar ele. Procurei ele no bairro inteiro, andei quase a cidade inteira e nada de eu encontrar o meu filho. Aí eu já tava, assim, a ponto de surtar, desesperada, coração já quase saindo pela boca. Nisso, um vizinho meu me liga e fala pra mim ir embora pra casa, porque meu filho estava na frente de casa. Então, rapidamente, peguei o carro e voltei pra casa. E quando eu cheguei em casa, eu me deparei com meu filho sentado, chorando, todo machucado. Quando eu vi ele daquele jeito, eu já tava desesperada, só que ali eu me desesperei mais ainda, porque eu comecei a perguntar, filho, o que aconteceu, pelo amor de Deus, porque até então eu achei que ele tinha sido assaltado, porque celular ele não leva pra escola, então ele tava sem o celular. E ele chorando, ele levantou, ele veio, me deu um abraço, ele falou assim, mãe, eu apanhei do pai da menina que eu tô namorando. E ele falou que ele não entendeu o motivo, ele falou, mãe, eu não sei o porquê que eu apanhei, eu só apanhei. E ali na hora eu já liguei pro pai dele, e o pai dele veio correndo também até nossa casa. Parte 2. Quando o pai dele chegou, que ele viu a situação que o menino tava, a única coisa que ele perguntou pro meu filho é quem foi. E na hora meu filho respondeu quem tinha sido e rapidamente ele já pegou o carro e saiu cantando pneu. A única coisa que o pai dele falou foi, fica aqui vocês dois que eu vou encontrar esse cara. Vou buscar meus irmãos e vou encontrar esse cara. Os irmãos do pai do meu filho, eles são muito loucos, sempre tiveram uma vida assim bem doida, sabe? Tanto que eu nunca concordei, nunca achei assim, certo a vida que eles levavam. Só que nesse dia eu dei graças a Deus por eles serem assim loucos e atormentados. Eu sei que ele pegou os irmãos dele e foi todo mundo atrás e conseguiram encontrar o pai dessa menina. Agora vem a parte que super me conforta. Eles encontraram o pai da menina, eles sequestraram o pai da menina e eles torturaram por 3 dias seguidos o pai dessa menina. Durante esses dias, o pai do meu filho descobriu, através do pai da menina, que ele mesmo falou isso, que ele falou que ele só fez isso com o meu filho porque a filha dele falou pra ele que o meu filho tinha tentado abusar da filha dele. E na hora, o pai do meu filho já falou, tenho certeza que isso é mentira, meu filho jamais, meu filho nunca faria isso e eu vou te provar. A gente falou que a gente ia provar pra ele que isso era mentira. E depois de 3 dias de muito sofrimento, o pai do meu filho soltou o pai dessa menina e ele foi embora. E depois desse dia a gente ficou atormentado, porque a gente queria provar pra ele que era mentira o que a filha dele tinha falado, que jamais, meu filho nunca tentaria abusar de ninguém, jamais. Beleza, passou uns dias, até que um certo dia, uma amiga de sala do meu filho foi até a minha casa, e ali ela me mostrou uns prints, ela falou, tia, eu quero te mostrar uns prints, porque a fofoca tá rolando, e não foi assim que aconteceu, é mentira o que ela falou. E ali ela mostrou uns prints que tava rolando entre eles mesmo, tipo os alunos ali da escola, onde essa menina, no caso a namoradinha do meu filho, ela confessava que ela só fez isso de raiva, porque ela tentou transar com meu filho e disse que na hora meu filho não quis, ele ficou meio assim, sem saber, sabe o que fazer, e ele não quis, e ela ficou com raiva por ter sido rejeitada. E claro que eu peguei aqueles prints e nós fomos até a casa do pai da menina e ali nós provamos pra ele, eu falei, ó, tá aqui, ó, a conversa dos alunos, dos próprios amigos da sua filha, falando o que verdadeiramente aconteceu, então eu tô provando pra você que meu filho não fez nada. E nesse dia mesmo a gente ficou sabendo que o pai dela deu uma surra nela. E além de dar uma surra nela, ele foi até a porta da minha casa e ele pediu desculpas pro meu filho. Eu sei que eu não vou conseguir apagar o trauma que meu filho viveu, mas pelo menos nós conseguimos fazer justiça. Só que eu confesso pra vocês que mesmo fazendo justiça, mesmo que tudo já foi resolvido, eu não consigo viver em paz. A dor que eu sinto, sabe, o sofrimento que eu sinto só de imaginar o meu filho apanhando, ele passando por tudo que ele passou na mão daquele cara, e eu não tava lá pra defender meu filho, eu não tava lá pra cuidar do meu filho.
E eu não sei, eu não consigo viver com isso. Eu só queria poder apagar essa situação da memória do meu filho e da minha também. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na Pepe Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! E eu que virei, mas a mulher dele tem dinheiro, né? É por isso que ele está com ela. Já dizia a nossa poeta contemporânea, MC Carol, de Niterói: patrocina o horário, aqui é a Rafa Bandida. Eu que vou investir você, eu que vou mudar a sua vida. Gente, sabe o que mais me choca? É que, irmãs, já se passaram 5 anos. Eu tô com esse Jurandir já tem 5 anos. E as pessoas continuam hablando. Eu continuo recebendo prints, porque as pessoas não superam. E parece que eu tirei o Brad Pitt do mercado, gente. Calma, nem é isso tudo. Vamos seguir com a vida. Eu acho isso inacreditável. E o que mais me choca são as pessoas acharem que eu não vou receber, que eu não vou ficar sabendo. Mas eu fico sabendo. E eu fico só rindo porque eu não dou moral pra pouca bosta. Entendeu? Não vou contar pra vocês o que aconteceu pra gente poder rir juntinhas aqui. Fazer dinheiro, galera. Vamos fazer dinheiro. Pois bem, como vocês bem sabem, eu sou casada assim, morando junto, né? Juntei os trapinhos de bunda com o Jurandir. Já tem mais ou menos uns 5 anos. Agora em março faz 5 anos. Vai dar 5 anos. E aí, meu querido digníssimo era mais rodado que pratinho de micro-ondas de padaria em horário de pico final do ano. E sempre tem uma candenga que perturba a minha vida. No início, gente, eu era muito perturbada. Nossa, diariamente, me chamavam de corna, criavam um perfil, botavam foto minha com chifre, falava, tô aqui com teu marido, me mandava mensagem meia-noite, tô aqui com meu marido, ele deitado na minha cama dormindo, porque as pessoas não sabiam do nosso relacionamento, né, que a gente tava basicamente morando junto. Então, eu achava que ele tava em casa e ele mandava mensagem pra criar confusão, falando, ele tá aqui comigo, ele deitado do meu lado. Eu olhava assim e falava, gente, deve ser um clone. Ou estão desequilibration da cabeça. Mas o tempo foi passando e, aos poucos, as coisas foram amenizando. Eu falei, bom, tranquilo, desapegaram, porque eu achei que eu tava tirando o Brad Pitt do mercado brasileiro. Eu falei, não é possível. Eu tirei o mais de tudo quanto é lugar. Deve ter a varinha de Hagrid do tamanho do universo, porque é só o que me falta. Tranquilo, né? Aí, outros dias, eu estava aqui, linda e bela, vivendo a minha life, e recebi um print de uma querida chamada de Cremilda falando assim, ai, mas a mulher dele tem dinheiro, né? Por isso que ele tá com ela. Por isso que esse relacionamento dura muito tempo. Ai, gente, eu acho muito engraçado que as pessoas, elas não sabem do seu relacionamento, mas as pessoas, elas gostam de falar do seu relacionamento, né? Nunca banquei ninguém. Nunca bancarei ninguém. E não sei de onde as pessoas tiram isso de, ai, que ela tá milionária. Gente, não estou milionária ainda, né? Se Deus quiser, um dia profeta isso na minha vida, né? Deus, diga amém. Mas não estou milionária não, do jeito que o povo pensa não, tá bom? Trabalho igual uma safada pra poder fazer a minha rendinha. Obviamente que hoje em dia ganho mais do que quando ele me conheceu. Sim, porque quando ele me conheceu eu tava desempregada. Eu tinha acabado de entrar na empresa dele. Então, basicamente, nós nos conhecemos, nós ganhávamos a mesma coisa, viemos morar junto, dividimos tudo. Depois disso, passou mais ou menos uns 2 anos que a gente tava trabalhando nessa empresa. E quando eu decidi sair dessa empresa pra fazer estágio, eu não era blogueira, pra fazer estágio no Tribunal do Rio, porque eu queria ter um estágio na minha área, porque eu faço faculdade de Direito, que não vou mais seguir, mas na época sim, eu conversei com ele porque o meu salário seria de R$800. Ele falou assim, pode ir que eu seguro. Eu saí do meu emprego que eu ganhava, tipo, 3 mil, quase 3 mil, e fui para um emprego onde eu ganhava R$800. Quem que vocês acham que arcava com a maioria das coisas? Pois é, né? E detalhe, quando o meu queridíssimo me conheceu, eu não era blogueira. A gente nunca pensou que eu um dia viraria blogueira. E aí eu virei blogueira e ele nem gosta de aparecer. É uma luta pra gravar vídeo com ele. Ele trancou o perfil dele. Ele não é uma pessoa pública, ele não gosta, entendeu? Ele sempre trabalhou, nunca ficou sem emprego, nunca ficou desempregado, pobre. Sempre trabalha, corre atrás das coisas dele, tem o dinheirinho dele, ganho mais do que ele? Sim, isso é um problema? Não, porque ele também já ganhou mais do que eu. Mas aí sempre vem uma querida falar, não, mas é porque ela tem muito dinheiro, por isso que ele está com ela. Não, não é por isso. Tem um negocinho aqui que eu faço, entendeu? Um negocinho que eu vou salientar, só que ele adora, menina. Só que tu não vai acreditar. Pois é, até hoje, 5 anos já. E a gente ainda arde no fogo do inferno aqui na nossa residência. Então é sempre a mesma coisa. Não, mas ele banca, não, mas não sei o quê. Ninguém banca ninguém, amor. Fica tranquila. A gente tá vivendo a nossa vida muito bem aqui, tá bom? Nosso casamento tá ótimo. Eu acho inacreditável. Aí eu vi que eu ataco pra vocês que as pessoas ficam se doendo até hoje. Vá viver, gente. Pelo amor de Deus. Mas vou falar um negócio.
Não tô presa a ninguém, não. Nem ele preso a mim, tá bom? Manda, em vez de vocês ficarem perturbando, falando de mim, enchendo porcaria do meu saco, se faz o seguinte, manda mensagem pra ele. Aí, se ele responder, você só me printa que eu libero pra você. Entendeu? Simples assim, tranquilo, na paz de Jesus Cristo. Mas é isso, eu que vou investir em você agora.